Prezados alunos, prezadas alunas de filosofia, estamos tratando do pensamento filosófico de Aristóteles. Para Aristóteles, tudo que vemos, ouvimos e sentimos é aceito como elementos de uma realidade sensível, alcançada pelos nossos sentidos. Os nossos sentidos, a visão, a audição, alcança a realidade onde nós estamos inseridos. Lida com essa realidade existente. E para Aristóteles, esta realidade que é observada pelos sentidos é a realidade que de fato existe. É a realidade que deve ser pensada, que deve ser entendida, que deve ser analisada. Não devemos buscar a verdade fora do horizonte da existência concreta e objetiva das coisas. Aristóteles, nesse sentido, não está no mesmo rumo da filosofia platônica, que entende que aquilo que está no mundo sensível, o mundo alcançado pelos sentidos, é uma ilusão, é uma sombra, é uma coisa que não corresponde à realidade. Existe um outro mundo onde a realidade e a verdade se apresentam de forma soberana e efetiva, que seria o mundo das ideias. Esse mundo das ideias é o mundo da verdade. E o mundo que nós estamos, o mundo que nós lidamos a partir dos nossos sentidos, seria um mundo de precariedade, um mundo onde não poderíamos encontrar a verdade. Platão estava consciente deste fato o tempo todo na sua perspectiva filosófica dualista, de compreender a realidade a partir desses dois elementos. Ela é uma realidade que não é a autêntica realidade, está sujeita ao engano, porque é aquilo que está provisório no contexto do espaço social e é aquilo que apresenta uma precariedade, como disse, no mundo natural, mas existe um outro mundo onde a verdade das coisas se apresentam efetivamente como elas são. E isto pode e deve ser alcançado através do exercício filosófico. Há um quadro, inclusive, bastante conhecido de Rafael, o pintor renascentista, chamado Escola de Atenas. Esse quadro, o pintor Rafael apresenta os filósofos gregos, pinta os filósofos gregos na tela. E logo assim, no início desse quadro, na centralidade desse quadro, nós verificamos duas figuras proeminentes, que seriam Platão e Aristóteles. Platão estaria apontando para cima, falando da prevalência do mundo das ideias, falando do mundo perfeito, onde a verdade se expressa, que é o mundo fora dessa dimensão física mais imediata, alcançada pelos sentidos. Enquanto Aristóteles está com as mãos dando a entender que é este mundo que nós nos inserimos, que nós vivenciamos, que nós observamos a sua diversidade na manifestação das coisas aí existentes, que é o mundo onde se encontra a verdade, que nós devemos analisar e pensar para entender corretamente as coisas. Para Platão, os dados dos sentidos são distorções e sombras. Só o mundo perfeito das ideias pode nos conduzir efetivamente para o exercício da verdade. Então nós temos aí, de um lado, uma concepção de que aquilo que está presente no mundo objetivo do dia a dia, que é alcançado pelos nossos sentidos, é onde nós devemos buscar a verdade. Aristóteles. Já em Platão nós teríamos aquela noção de que tudo que observamos através dos sentidos nessa realidade que nós estamos inseridos pode estar sob o estigma do engano. Precisamos alcançar o mundo perfeito das ideias e a partir dele ser iluminado através do processo da reminiscência, através do processo da memória, para compreender uma explicação mais adequada do mundo que estamos inseridos. Então, para Aristóteles, tem uma questão da existência concreta do ser. O ser está existindo na concretude da sua inserção no mundo natural, do mundo objetivo, do mundo dos sentidos. O ser está colocado ali. Então é o olhar para essa dinâmica do ser que está ali naquele espaço social específico, naquele mundo natural específico. Esse é o ponto de partida para o exercício da reflexão na compreensão dos dados da realidade, sejam eles dados sociais ou sejam eles dados naturais. Seria um método indutivo, na verdade, presente aí no pensamento aristotélico, do particular para o universal. À medida que eu examino
a dinâmica da existência dos dados particular de uma realidade no mundo, eu posso ir associando esta observação inicial com outras observações sobre dados similares a esse, e a partir do momento que eu compreendo um conjunto de expressão desses dados particulares, posso fazer uma lei universal. Então é do particular para o universal e não do universal para particular. Em Platão haveria um método claramente dedutivo. Se tem uma ideia que precisamos alcançar esse mundo perfeito das ideias para depois compreender as particularidades desse mundo sensível. Aristóteles inverte essa lógica de pensamento. Temos que observar a realidade que estamos inseridos nela, observar todas as particularidades e a repetição dessas particularidades em seres que são similares ou idênticos, e a partir da observação dessas particularidades compreender o todo, e aí alcançar um sentido de compreensão universal da realidade. Então a clássica polêmica que opôs Heráclito a Parmênides, de um lado o caráter permanente do ser e do outro lado a transitoriedade das coisas, em Parmênides nós temos então o caráter permanente do ser. O ser é o que é. Não existe o vir a ser, porque este é sempre uma hipótese da possibilidade de um acontecimento. E quando ele ocorre, ele já não é mais um vir a ser, ele é o ser. Já para Heráclito, o que temos é a permanente transitoriedade das coisas. Elas nunca são o que são um momento depois que eu constatei aquilo que elas eram. Você observou um dado de uma realidade e a partir de um rápido momento posterior, essa realidade já não é mais aquela que foi observada por você. Então há aí no ser essa possibilidade desses elementos. A permanência, aquilo que o define, em face à existência de outras expressões dessa dinâmica de ser, mas também há uma constante metamorfose, um processo permanente de transformação e de mudança no ser. Aristóteles resolve essa questão com o conceito de potência e ato, que são dois conceitos vitais na filosofia aristotélica. O que seriam então esses conceitos? O conceito de potência e o conceito de ato em Aristóteles, tão decisivo, que resolve essa polêmica, essa contradição da filosofia de Parmênides em relação à filosofia de Heráclito. Para Aristóteles, a potência são as possibilidades de vir a ser contidas no ser. Todo ser tem uma possibilidade de vir a ser o que ainda não é. Imaginemos então a questão de uma semente. Ela está ali como uma realidade, mas ela tem nela a potência de vir a ser a árvore. A árvore aparece, está ali enquanto árvore, mas tem a potência de gerar frutos. Então, todo ser tem nele mesmo a potência de ser um ser diferente do que é. Imaginemos isso na condição humana. Uma criança tem a potência de se tornar adulto. Ela é criança, mas o processo natural na vida dela irá conduzi-la, se não houver nenhum tipo de acidente, irá conduzi-la a uma dinâmica, a uma expressão de vida adulta. Então, a potência seria aquilo que está presente em alguma coisa que gera a possibilidade, por ser o que é, de ser uma outra coisa. Essa dinâmica de potência não é a única dinâmica que diz respeito ao ser. Aristóteles também fala do ato. Então o ser está constituído de potência e ato. E o que é o ato em Aristóteles? É a manifestação objetiva do ser. Aquilo que eu verifico no ser é o ato. Aquilo que eu posso dizer de um determinado ser é o ato. Ele está ali, nessa expressão de ato. Mas essa expressão de ato, que revela o que ele é, tem também contida nela uma dimensão de potência, que levará esse ser a sofrer uma transformação e uma mudança e apresentar um outro quadro de expressão para os sentidos, ou para a leitura da inteligência que observa a condição desse ser. Então é muito interessante como Aristóteles resolve o problema dessa tensão dialética da filosofia de Parmênides e Heráclito, apontando para o fato da existência no ser, da potência, aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser pelo que é, e o ato, que é a expressão objetiva do que, de fato, se verifica no ser. Iremos um pouco mais adiante.